tantas estreias por ano de filmes que às vezes a gente fica perdendo algumas coisas. E coisas muito boas que chegaram 1 ou 2 anos atrás. E essa maratona de terror tá me fazendo ver alguns filmes que eu perdi recentemente e que eu fico me perguntando, por quê? Que filme maravilhoso, gente. O que é isso? Uma bruxa que fica fazendo pensamentos existenciais sobre a humanidade. Olá, seja bem-vindo ao No Alimentos Zumbis, eu sou a Nath. Venho aqui para falar sobre um filme que tá lá no Telecine e que se chama Você Não Estará Só. Um filme de bruxas. Sim, bruxas, tá? Século XIX, na Macedônia, bruxa com a cara assim e unhas e dedos compridos. Não é bruxinha de conto de fada, mas a história que a gente vai ver neste filme é mais humano do que fantasioso. Na nossa maratona aí de 31 dias de filmes de terror, hoje o tema é bruxas. E esse filme me chamou a atenção, esteve aí concorrendo para entrar, né, na lista de selecionados do Oscar. Essa história aqui é de 2022 do Goran Stoloveski, australiano, que mora na Macedônia e que resolveu resgatar essas histórias mais locais e contar essa história aí de bruxas. Ele lembra muito A Bruxa, o filme, que é maravilhoso. Então, se você gostou de A Bruxa, este filme que é pra você, que tá perdidinho por aí nos catálogos e você precisa assistir. Aqui a gente vai acompanhar uma jovem chamada Nevena, que quando bebê foi prometida para uma bruxa, né, pela sua mãe, em um ato desesperado para salvar a sua filha, que seria ali, né, consumida pela bruxa naquele momento. Então ela tentou articular com essa bruxa e prometeu que daria a garota, né, uma donzela para ela com 16 anos, se deixasse ela ficar com a bebezinha até lá. Nisso, a mãe, nesse desespero dessa promessa, querendo salvar a vida da filha, né, não querendo, é claro, nunca, jamais entregá-la para a bruxa, colocou ela para ser criada dentro de uma caverna isolada, aonde, teoricamente, essa bruxa não poderia adentrar. Só que foi ao badalar dos sinos dos 16 anos, é claro que a bruxa chegou para reivindicar o que lhe foi prometido, ou seja, a garota, que acabou se transformando ali em um ato numa bruxa jovem também. Só que um detalhe importante, quando ela era bebê, quando a bruxa ia pegar ela antes do acordo feito pela mãe, ela lhe arrancou a língua fora. E nisso ficou essa marca. A Nevena não fala e a gente fica apenas ouvindo os seus pensamentos dentro daquela caverna até, né, a chegada da bruxa e a bruxa pegar ela e elas saírem, né, campo afora. E a bruxa tentando ensiná-la as coisas, né, como sobreviver, que ela devia consumir sangue, né, que ela deveria matar para sobreviver, não brincar com, digamos, o alimento. E a gente percebe que a Nevena, ela tem essa inocência de ter sido criada, isolada, e muitos pensamentos, ela deslumbrando o mundo, vendo as coisas pela primeira vez e questionando, né, o porquê de fazer mal para aquele bicho, por que ela teria que consumir aquele sangue. E a bruxa lá, o tempo todo, cada vez ficando mais irritada. Quando ela acaba matando, né, sem querer, uma mãe de uma bebê, ela percebe que ela pode tomar o lugar daquela mãe, porque a gente vê que a bruxa tem essa habilidade de se transformar logo no começo, quando ela acaba se transformando na mãe dela, depois em um lobo, e a Nevena percebe que ela pode fazer isso também e experimentar a humanidade, viver aquilo que ela não pôde, né? Já que ela viveu isolada e trancada. Então é uma jornada muito bacana dela se compreendendo como pessoa, se compreendendo como mulher em uma sociedade onde mulheres não poderiam abrir a boca, né? É muito poético quando ela está refletindo, né? Que ela percebe, quando as mulheres estão perto dos homens, elas não abrem a boca. Quando elas estão entre elas, as bocas não param, né?
fechadas, elas estão conversando o tempo todo. Então a gente vai pelos pensamentos e descobrindo as dores de estar numa pele, né, de ser mulher, e é muito sobre isso, estar na pele de uma mulher, de se compreender assim, e no exato momento em que tu vê que ser mulher é só sofrimento, ela tenta ser homem, mas ela também compreende coisas e dores, né, que sempre vai ter algo acontecendo. Ela vai percebendo isso e ela vai se mudando, ela vai entrando em outros corpos, né? Primeiramente desta mãe, aprendendo a coisas básicas, como varrer um chão, como se cuidar, como alimentar uma criança, né? Ao mesmo tempo em que ela sofre as violências dentro de casa daquele marido, mas é acolhida imensamente pela mãe daquele marido, né? Ela é acolhida pelaquela sociedade, pelaquela comunidade feminina, pelas outras mulheres, e quando ele tá num papel masculino, onde ele veste aquele corpo masculino, ele compreende os prazeres, sabe? E daí tudo isso vai passando a cada pele que ela vai vestindo. E isso é muito de um estudo, de uma compreensão de humanidade, que isso foi tirada dela, sabe? No primeiro momento isolada pela mãe, e no segundo momento se transformou em uma bruxa, aonde ela precisa para sobreviver consumir sangue e matar os outros e não confiar na humanidade, porque foi isso que a bruxa que transformou ela conheceu. É esse contraste de vida, de decisões, de coisas que aconteceram com essa bruxa e coisas que aconteceram na vida que a gente vai acompanhar nessa longa primeira etapa da vida da Nivena. E é muito bonito como tudo isso é mostrado, né? Os amores que ela vai criando, os apegos, as dores, as raivas, os desesperos. Então, é tudo muito sobre isso digamos, nessa temática de bruxaria. E por que ela é daquele jeito? Não vai sentir raiva dela. No final, tu vai sentir compaixão de alguma maneira, assim como tu sente compaixão pela Nevena e tudo que vai acontecendo, todos os pequenos atos bons e ruins que ela comete. São todos muito compreensivos e todos os atores que fazem essa personagem, né, que a Nivena veste o corpo, são todos muito bons. Principalmente a gente tem ali um grande nome no elenco, que é a Naomi Rapace, né, maravilhosa. Ela sempre se dá muito bem nesses filmes de terror, sombrios, onde ela é um pouco esquisita. E se você não viu ainda a Lambe, veja, tá lá na MUBI. É um ótimo filme também de terror, digamos assim, mas que fala muito mais sobre a humanidade que propriamente de monstros. E quando esses filmes falam mais sobre nós do que especificamente uma mitologia, uma historinha da carochinha, uma lenda, elas me pegam muito mais, elas me deixam muito mais conectadas. Por isso que eu falei que ela lembra muito a bruxa, ela conversa muito com essa história. E eu adorei, eu amei o filme realmente. O final ele é bem impactante, ele é bem marcante em relação a gente fazer um ciclo completo da história. Tá? A gente começa com a mãe da Nivena lá, tentando protegê-la, e no final a gente tem uma situação extremamente parecida com ela já, né, adulta ali e encarando todas as questões que envolve essa bruxa, todos os medos e tudo que ela poderia fazer por aquilo que ela ama, por aquilo que ela quer cuidar, assim como a sua mãe fez. Talvez não seja o filme de bruxa que você está pensando ou que você imagina, mas é um filme que trata do tema de uma maneira que vai te abrir, que vai fazer tu refletir. É muito sobre ser mulher, mesmo quando ela está em um corpo de um homem. Isso não interfere. É muito sobre ser mulher, esse filme. É sobre nós nesse papel de bruxas, no que fazem com a gente, no que a gente é capaz de fazer e como temos que reagir a
tudo que está em volta, né? A sociedade em que a gente está inserida. Dá lá play, depois volte aqui para me contar o que você achou, todas as ideias que você tirou, se você já tinha visto. Foi um filme que passou, de novo, que eu falei, né, despercebido por mim, e que agora eu tenho ele numa caixinha de amores ali. Você não estará só. O título mesmo em português, ele já tem esse recado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o likezinho, todos os dias uma dica de filmes de terror. Lá na aba comunidade tem a listinha por dia do tema, né, que vai ter hoje, por exemplo, foi filmes, né, terror com bruxaria. Amanhã será outro, você pode ir lá acompanhar, montar a sua própria listinha, tá? Beijos e até a próxima.